Bom, então a gente está com a Sônia. Você trabalha já na área de terapia, né, Sônia? Eu sou psicomotricista relacional, Certo. mas eu faço câncer sacral, faço constelação familiar. A criança sacral é que trabalha tipo a medicina germânica? Não. Na identificação das doenças ou não? Não tem nada a ver? Não. Não? Ah, certo. Toque suave, e você organiza, quer dizer, você ajuda o corpo da pessoa a se autorregular. Todos nós temos isso, né? Sim. O corpo se autorregula. Então o que a gente faz é ajudar o corpo a ir para o lugar. Ah, entendi. É uma técnica não de Suave, avaliação, mas de cura, de terapia. Sim. Certo, que ótimo. E no decorrer das nossas conversas, talvez não hoje, mas aí a gente vai ter oportunidade para conhecer mais sobre isso. Né? A Sônia é que vai vir comigo no sábado, é amiga da minha mãe. É porque ele falou, ó, vai vir uma amiga comigo. Né? Aí ele chegou, minha amiga não veio. Mas, Sônia, seja bem-vindo. Fique à vontade para perguntar. Tá? Não está você só iniciando, assim, conhecendo, está o Almir, com o pessoal que também está vindo com ele. Ana Paula, a Tamires e o Eduardo. Né? Então eles também estão conhecendo o grupo, está no processo de namoro, né? Para depois montar uma turminha nova para começar assuntos novos no ano que vem. Aí eu falei assim, não, vem participando com a gente, conhecendo o nosso estilo, nosso jeito. Não é uma coisa assim tão organizadinha, porque acabei eu fazendo e acabo dependendo da boa vontade ou da família, ou de amigos, ou do próprio pessoal daqui. Eu vou abusando, né? Abuso de um, a Andresa não está aqui, eu menciono um vídeo, aí a Carla já aciona, abre lá e já manda para o grupo, né? A gente acabou virando uma grande família nesse sentido. Não é a grande família da comédia, que vira bagunça, né? Mas é uma grande família de cooperação aqui. Eu lembrei da grande família, eu lembrei logo do Beisola, falei, vai ter psicótico no pedaço. Né? O Beisola é o meu exemplo clássico de psicótico. No nosso tema, o André não viu, mas mandou escolher o pincel dele. Pega lá na frente, tem lá na frente. Por favor, cara. Eles têm que ter, né? Tem que ter, né? Eu falei que a gente acabou usando. Quando você estava focando ali, ele conseguia pegar o cartaz de cá? O cartaz estava do outro lado, né? Não, mas ele pegava de cá? Pegava, Eu prefiro de cá. Tá. Não, eu mudei só no ponto da imagem. Então se ele pega aqui, eu prefiro. Daí eu não saio desse campo. Pega sim. Pessoal, hoje a gente está fechando o tema teoria da personalidade. E nesse fechamento, nesse quarto encontro, eu faço rapidinho uma recapitulação sobre os outros conceitos e a gente vai começar a se descobrir um pouco mais, porque no anterior a gente se descobriu, né? Fazendo uma recapitulaçãozinha rápida da primeira aula em si. Obrigado, Carla. Não, já está bom. Dentro de uma visão bem rápida. Primeiro ponto nosso, nós falamos sobre libido, e a gente chamou isso de teoria da libido. O exemplo clássico para a gente compreender essa teoria da libido é a xícara cheia. Lembra quando eu falei para vocês? Nós temos uma quantidade fixa de energia de prazer, de energia de vida e de morte. Nós temos uma expressão que a gente acaba usando o tempo todo, estou desmotivado, estou desanimado, e como se isso pudesse ser uma verdade. Quando Freud fala da libido em si, ele traz o conceito de que nós temos uma quantidade estática e hermeticamente fechada. Hermeticamente fechada, deixa eu só projetar isso aqui, deixa eu ver se eu arrasto para lá. Essa telinha aqui, que é a primeira só para vocês verem. Todo esse material está que não, vocês não têm, eu mandei para vocês, né?
Eu sou contra isso. Eu nunca vi bom assim. Não vou compactuar com essa. Ai, você quer? Tipo assim, tá bom pra mim. Acho que eu vou deixar só na tela anterior e põe no quadro. Quando a gente fala de libido, a gente está falando de prazer. E prazer não significa sexualidade. Esse vínculo, sexualidade, tal qual a sociedade fala de sexo, não é esse o vínculo que Freud faz. Então, quando eu falo de libido como sexualidade, relação sexual, o erotismo social, não é isso que a psicanálise está falando. Mas quando eu falo de libido, vinculado a prazer, que está vinculado à vida, que está vinculado a sexo, não é a sexualidade, mas é sexo. Aí eu estou falando da libido. Tudo que me dá condições de existir, de querer viver. A criança nasce, ela respira, ela quer mamar, isso é libido. Então o que Freud vai colocar é que nós não temos uma quantidade infinita libidinal. Nós temos uma quantidade estanque, fixa. E quando eu trago essa expressão, eu estou desmotivado, eu estou desanimado, é como se eu dissesse assim, eu não tenho desejo de viver, eu não tenho libido para viver. E essa expressão não é verdadeira. Na verdade, a minha libido está destinada a algo do qual eu não estou conseguindo entender o caminho que ela está levando. Então, assim, eu tenho um rio de energia, de vida, desejo de vida, e ele está indo para um local que conscientemente eu acho inadequado. Então o que eu preciso é entender para onde essa água, essa energia, essa vida, para onde ela está indo, para que eu possa canalizá-la de acordo com o que eu acho que é interessante para mim. Então o primeiro momento nosso foi identificar essa percepção freudiana sobre as energias de vida, de morte, como é que ele constrói isso, que no primeiro momento ele faz uma distinção entre a sobrevivência e sexo, prazer, depois ele percebe que não tudo está vinculado à sexualidade, ele começa, temos energia de vida e de morte. Então ele constrói duas expressões gregas que remetem ao conceito de vida e morte. Ele diz assim, nós nascemos com o Eros e com o Thanatos. E o Eros e Thanatos, essa energia de vida e essa energia de morte, esse desejo de viver e desejo de morrer e de matar, ele na verdade vai construir o que a gente vai chamar de vida. Então a vida está construída exatamente nisso, nesse trio. Esse foi o nosso primeiro encontro. No segundo encontro, a gente começou a falar assim, bom, já que a vida ela está estruturada, esse padrão de fluido, a vida não é estática, não é parada, a energia está estanque, não é estática. Qual a diferença? O que eu quero dizer por estanque e o que eu quero dizer por estática? Estanque, ela está hermeticamente fechada, não tem como perder ela, não há uma perda, ela está ali. Ela não aumenta. Eu ia trazer para vocês, e na correria eu acabei esquecendo. Sabe aqueles balãozinhos de festa? Que é uma salsichinha, uma linguicinha? E que a pessoa vai, amarra, faz um cachorrinho, faz um moleque, faz um homenzinho, quer dizer, tudo com aquilo. E aí você aperta de cá, a quantidade de ar que eu tenho no balão é a mesma. Mas eu posso apertar aqui, aí aumenta aqui fica, aí eu amarro aqui, não é isso que eu faço? Né? É essa ilustração que eu entendo que seria mais propícia para a gente compreender que quando as pessoas estão desanimadas, desmotivadas, distímicas, num padrão de depressão, elas não estão sem energia. A energia está indo para um local que eu não queria que elas estivessem indo conscientemente. Mas inconscientemente sou eu que estou fazendo isso. Então essa passa a ser uma matriz, uma base da psicanálise, quando eu falo que eu sou pré-determinado, isso é antigão já, predeterminismo. Lembra disso? Isso é bem do início. Quase da pré-história da psicanálise nossa aqui. Pré-determinismo psíquico. O que é pré-determinismo psíquico? Chamado era 1. Vamos ver. Valendo 10 agora. Valendo um ponto para a média final do ano, né? Você não veio dessa aula, isso é pior que você pode dizer que você não veio, que você não estava nessa aula. Da turma mais antiga você quer escapa. Né?
que é pré-determinismo? Peguem pela palavra, pré-determinismo psíquico. Uma coisa que já está dentro, só tem um instinto, vai ter um instinto, não. As minhas decisões, que eu acho que eu tomei por acaso, sem querer, elas estão determinadas por uma instância psíquica minha mesmo. Então, o jeito de eu ser, as sabotagens que eu faço comigo mesmo, eu posso pensar que estão aprontando comigo, é a vida, aconteceu agora, a Freud vai perceber, não, eu queria que fosse assim. E por eu querer que fosse assim, e eu ao mesmo tempo não admitir que eu queria, eu escondo de mim mesmo. E aí surge outra palavrinha que a gente já trabalhou várias vezes, que é a história do recalque. Eu escondo de mim mesmo. Não é alguém que esconde de mim a minha verdade, quem eu sou, o que eu quero. Sou eu mesmo que escolho. Isso vai dar origem à expressão que Lacan fala, e depois o Forbes vai escrever um livrinho no Brasil sobre isso, você quer o que você deseja? Sabe, o André, para ficar arrepiado, hein? Você quer o que você deseja? Quer dizer, quando Lacan traz isso, quando Forbes escreve também sobre isso, agora ele lançou um outro livro, né? Com pergunta também. Eu esqueci o nome da pergunta que ele faz, mas ele faz uma pergunta. Parece que interessante o tema. Mas assim, quando ele coloca isso, ele coloca assim, o meu desejo, ele é o meu determinismo psíquico. Eu, na minha história, aí nós já estamos entrando no assunto do nosso segundo encontro, segunda aula. A minha história foi pré-determinada por mim mesmo, não há um ser externo, não é o pai, a mãe, não. Eu mesmo, na minha história de vida, fui começando a compreender como eu tinha que ser e fui descrevendo como eu seria a minha vida toda. Em que momento? Em que fase? Na minha construção. E a construção é o que a gente vai chamar de psicossexualidade. A psicanálise, a gente vai tratar assim de quando eu nasço, mas na verdade outros teóricos já trazem que é no útero que a coisa começa. Mas vamos colocar, do meu nascimento, vamos jogar aqui um referencial que não é mais exato, né, até os meus 18 anos, até a minha formação psíquica toda. Então, nesse processo todo, eu vou começando a me modelar. Por isso essa expressão de que eu nasci assim, sabe, síndrome de Gabriela, não existe. Na verdade, eu não nasci assim, eu não cresci assim, mas eu talvez morra. Mas isso vem por conta de todas as influências das quais eu recebi. Meu superego, as leis, as ordens, sim, tudo aquilo aí. Na minha estruturação, né, aí vamos ver o assunto do segundo encontro, que nós começamos a trabalhar a questão da fixação. Na minha maturação, então, o nome é esse, maturação. Isso me deu fome, picanha maturada, alguma coisa. Picanha maturada é uma picanha madura? O que é esse conhecedores de churrasco? Eu só sei que é bom. Mas assim, na minha maturação, né? Maturação. Ah, escrevi maturado. Essa é a fome. A picanha. O amadurecimento o meu amadurecimento, enquanto eu não estou totalmente maduro, eu não estou construído e nem ainda totalmente determinado. Então, quando eu chego para uma criança de 7 anos, né, e digo que essa criança de 7 anos é de tal jeito, eu estou ignorando que eu só vou terminar de amadurecer depois da minha adolescência. Eu estou amadurecendo ainda. Algumas coisas estão estabelecidas, estruturadas, firmadas, eu tenho toda uma estrutura acontecendo, a estrutura edipiana, tudo isso já construiu, está construído. Tenta imaginar um prédio de 18 andares, onde eu construí o segundo andar, bom, agora o quarto andar vai ser baseado no segundo andar. Se o segundo andar foi fraco, o quarto andar pode ser forte, mas ele vai ter o segundo andar dele fraco. Então, por mais forte que eu construa o topo aos 18 anos, o 18º andar, se o primeiro andar não foi bem construído, ele pode ruir o prédio todo. Então, tenta imaginar uma maturação nesse sentido, de que eu não consigo voltar atrás desfazendo o que foi feito. Mas eu consigo depois voltar atrás e entender por que está construído daquele jeito. Eu posso olhar e falar, tem rachadura, olha a parede é fraca. Por isso que está trincando as paredes. E aí eu posso, então vai precisar de colocar colunas. Quer dizer, esse trabalho eu posso fazer. Mas quando eu começo a compreender que
existe a figura da fixação, eu compreendo a seguinte situação. Na minha maturação, eu vou amadurecendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou amadurecendo, e de repente eu me encontro num grande dilema, num grande problema, num grande confronto, que foi recalcado. Por que foi recalcado? Doeu muito. Por ter doído muito na minha psique, ele me fez buscar um momento de conforto. Então o que aconteceu? No momento em que eu sofri algum nível de estresse muito grande, eu fixei, eu achei um local de proteção. Agora eu cresço. Resolveu-se esse problema. Ou pelo próprio recalque, ou porque a vida resolveu, a mãe tinha sumido, a mãe apareceu, aconteceu algum fenômeno na vida da criança, em determinado momento, mas já se resolveu, porque a vida se resolve. E a criança continuou crescendo, crescendo. Agora ela tem, isso aconteceu por hipótese, tá? 5 anos de idade, agora ela tem 12 anos. Ela enfrenta um novo problema. Ela vai criar um novo ponto de fixação? De certa forma, sim. Só que ela já sabe o caminho, ela já aprendeu o caminho de resolução. Ela retorna. É o que a gente vai chamar de regressão. Então agora eu não tenho mais só o recalque, eu tenho uma regressão. Os meus sofrimentos me levam para um processo de regressão. No encontro anterior, na semana passada, nós falávamos sobre a imaturidade da neurose. Nós, neuróticos, e todos somos neuróticos, nós, neuróticos, ao enfrentarmos um problema, não agimos como adultos. Então, quando a gente pede para que um adulto, resolve isso feito adulto, se o indivíduo está enfrentando o problema, a tendência é resolver como criança. Então, você está andando, dirigindo seu carro, alguém te fechou, isso te estressou, você quase bateu o carro. Todo o caminho, olha, o pré-determinismo psíquico me condiciona a agir como uma criança. Como é que eu resolvi os meus problemas quando criança, no primeiro momento que eu enfrentei o problema? Tenta imaginar com 6 meses de idade. Se o meu problema foi enfrentado com 6 meses de idade, levei um tombo, bati a cabeça no chão, com 6 meses de idade. Agora eu, adulto dos meus 50 anos, vou resolver aquele problema como uma criança de 6 meses de idade. Então o que Freud vai perceber é que isso é um processo de regressão do qual todo neurótico padece. Nós revivemos uma solução muito antiga. E quando é que a gente para de reviver essa situação? Quando a gente toma consciência disso. Quando a gente der sentido à forma de a gente resolver os problemas. Então percebe, a psicanálise não vai buscando em nenhum momento o que é o certo, qual é o jeito. Porque a pergunta é, mas como é que é o certo? Não tem um jeito certo. Tem um jeito de entender como foi. Sabe aquela expressão do Chicó? Por que é isso? Só sei que é assim. Só sei que foi assim. Mais ou menos isso. A psicanálise não tem pretensão de dizer, olha, você resolve o seu problema de tal forma, e o certo era resolver de tal forma. Não, ela vai te perguntar, por que está resolvendo desse jeito? Está resolvendo alguma coisa? Desde quando você resolve assim? Aí a pessoa começa a se perceber que aquele ato é imaturo. E ao perceber que é imaturo, ela está ferramentada agora, na altura da idade dela, para compreender se ela mantém aquela solução ou se ela arruma uma solução nova. Acho que um exemplo bom, me corrija se eu estiver errado, é quando você vê um adulto com uma vida profissional estabilizada, com uma família, e enfrenta uma dificuldade no casamento, nos relacionamentos, e age de uma forma totalmente inesperada, como se uma forma infantil. Ela regride a um período recalcado. Esse final de semana eu estive convivendo com a família. Um pouquinho de café, por favor. Convivendo com meu pai, especificamente 73 anos. E a gente viajando e tal, e aí ele soltou assim, a gente passou no mercado para comprar coisas para ele levar pro quarto, porque a fala dele foi a seguinte, eu tenho medo de passar fome, de sentir fome à noite. Passou no mercado, comprou um monte de coisa, já tinha jantado e tudo, eu falei assim, mas por quê? Em algum momento na sua vida você passou fome? Não. Aí me chamou a atenção, ele mesmo falou, não, eu não, em nenhum momento passei fome. E aí conversando, depois eu não cheguei a pegar nesse ponto de novo com ele, mas ele viveu diversos momentos em casa de pessoas estranhas, na casa do avô, depois ele morou sozinho. Provavelmente em algum momento na madrugada ele deve ter passado por nas nossas conversas, tipo assim, eu não posso incomodar, eu não posso pedir comida durante a noite, então eu tenho que ficar ali,
E ele carrega isso até hoje, com Foi um 73 trauma, né? anos. Traumático. E ele falou assim, não, eu não passei fome. Eu falei assim, não, eu passei fome, mas pelo fato dele morar depois de favor na casa do cunhado, morar de favor na casa do avô, morar e assim. E a gente fica dessa forma, quando você está hospedado na casa de alguém, se você está com fome, você não fica incomodando. Você imagina uma criança, né? E aí, esse é um ele adulto, na altura dos 73 anos de idade, resolvendo um problema, assim que você resolvendo fala, um problema estragar. muito antigo. Não, mas caso eu sinta fome, eu vou ter para comer. E, na verdade, É a solução. A neurose é uma solução imatura, sempre imatura. Entendeu? Aí vem essa discussão, que é, para compreender essas situações, eu preciso buscar, mas espera um pouquinho. Se eu estou resolvendo de forma imatura, como é que eu amadureço? Bom, primeiro eu já construí o conceito de libido. Agora que temos construído o conceito de libido, já percebi que a vida é feita de forma prazerosa em tudo. Até o desprazer é prazeroso. Quando Freud escreve sobre isso, ele escreve o seguinte, a teoria dele, da libido, né? Se todo mundo busca o prazer, como é que algumas pessoas se boicotam o tempo todo e não têm prazer na vida? Como é que uma pessoa, por exemplo, trabalha o mês todo? Trabalhar não é prazeroso, algumas situações sim, mas o trabalho em si, tenta imaginar uma pessoa na roça, né? Sol a sol, um gari, um professor que seja, um advogado, que é de qualquer área, trabalha assim. Qual é o prazer de trabalhar? O prazer de, no final do mês, ter dinheiro para pagar aquilo que você precisa para pagar, né? Não é só da dignidade, que também é prazeroso. Então Freud começa a perceber que nós suportamos o desprazer desde que haja a promessa de prazer. E ele percebe mais uma coisa, como nós temos a tendência de potencializarmos na mente o fato, quer dizer, quando eu faço algo real, existe uma força acontecendo. Mas quando eu faço na minha mente, a força é muito maior acontecendo. Então, como eu potencializo isso, ele foi percebendo que se eu adio o prazer, é mais prazeroso do que sentir o próprio prazer. Mas uma ilustração bem simplória. Quando a gente percebe um casal de namorado, um rapaz que está conhecendo a namorada, ele está investindo no relacionamento, ele está levando flores, galanteando, tentando conquistá-la. De certa forma, isso é muito mais prazeroso do que aquilo que é o ato de namorar, de levá-la para a cama, qualquer outro ato que vai durar um pouco tempo, ele investe muito tempo. Então, assim, o investimento meu no ato que vai gerar prazer é mais prazeroso do que o próprio ato de prazer. Compreender a percepção que Freud chega? Então, ele vai perder mais. É o prolongamento do prazer. É o prolongamento do prazer. Eu estico. Fica. É o que no vídeo do Capelato, ele fala da criança que à noite não quer dormir, no domingo à noite, você fala, vai escovar o dente para dormir. E ela começa a enrolar. Ela prolonga o domingo dela. Ela precisa prolongar, porque ela não quer que termine o prazer dela, o momento de prazer. Então, assim, mesmo que aquilo pareça ser desprazeroso, está me gerando um nível de prazer superior ao próprio prazer. E está me remetendo a uma construção de prazer que tem a ver com o simbólico. Não é o real. Se tem a ver com o simbólico, tem a ver com o meu desejo. Por isso não é o fato em si, mas é o desejo que está repousando nesse fato. Aí Freud começa a falar, então vamos estudar o prazer. Como é que o prazer se estrutura? Como é que ele se organiza? Olha, a palavra-chave é essa. Como é que se organiza o prazer na vida do indivíduo? Eu usei a seguinte ilustração na semana passada. Que a pergunta na semana passada, você não veio, né, Alex, semana passada? Veio? Quem que não veio? Foi o André de novo, né? Não, Eu veio também. Quem que veio que eu você? Quando surgiu a pergunta do autismo, quem que é? Eu falei. Foi você. Eu sei que alguém perguntou assim, como é que surge a questão, as pessoas nascem autistas? Essa que foi a pergunta, mas foi alguém que sentou aqui. Foi você? Foi você? Não, foi alguém que sentou aqui que fez a pergunta. Ou foi você? Fui eu. As pessoas nascem autistas, né? E aí eu coloquei assim, olha, ninguém nasce do jeito que é. A gente se constrói. Eu lembro que eu falei, a busca da psicanálise, a discussão da psicanálise,
a separação da psicanálise da medicina vai acontecer no momento em que a medicina lida com o corpo e a psicanálise consegue identificar no indivíduo a existência de algo que não é o corpo, mas que governa o indivíduo, que ele vai chamar de mente. Então esse aparelho psíquico, o aparelho mental, essa mente, ela também cresce, mas em paralelo ao corpo. O corpo se desenvolve, e aí você vai gostar dessa temática, porque tem a ver com essa questão do movimento do corpo, da psicomotricidade. Quer dizer, se o indivíduo não traz o seu processo motor fisiológico, o motor, desejo mental, não tem para onde crescer. Tenta imaginar o seguinte, eu usei a figura da ilustração da máquina de pão, lembra que eu falei que transborda? Aí eu vim pensando numa outra ilustração. Qual é o formato de um pão? Formato que De você acordo com a forma que você põe. De acordo com a forma ou formato que você der. Não tem formato. Bom, eu chego e coloco o pão para... Só que ele transborda. Se não couber na forma, né? Se o fermento for muito. Mas tenta imaginar se a forma for quadrada, o pão será quadrado. Se a forma tiver um defeito, o pão vai ter um defeito. Não é isso? Então, qual é o formato de um ser humano? De acordo com a sua construção. De acordo com a construção. Essa é a percepção. Freud não deve ter pensado em pão, isso é meu, acho que é original. Daqui uns 100 anos alguém pode escrever essa teoria, né? Mas assim, quando vê alguém falar, mas eu li Freud, você fala, puxa, até isso eu copiei dele, não é possível. Mas assim, essa construção de que nós somos pessoas que se constroem paralelos ao corpo, é o que vai dar para Freud a questão de vou estudar como é que acontece a organização da libido. A minha libido se organiza. Com base em quê? Com base no meu corpo. O bebê nasceu. Qual é o primeiro momento que ele está organizando? Lembra que a gente viu a oralidade, o que é anal. Aí hoje nós vamos entrar então no terceiro momento. Tudo isso é para a gente começar a entrar no nosso assunto de hoje, que é como é que é a organização de 3 a 6 anos de idade. Né? Então essa fasezinha de menininha estão interessados no pênis. E nessa construção psicanalítica, não existe assim, a menina tem pênis, o menino não tem pênis. Essa é uma construção pós-edipiana. De início, a menina tem pênis e o menino tem pênis. Não é o adulto vendo a situação, é a criança vendo. Porque a criança não está lidando com o que ela vê, ela está lidando com o que ela sente. Olha, a minha libido se organiza. Como é que eu posso chegar, eu, menina, 3 anos de idade, como é que eu posso acreditar que eu não tenho pênis se eu sinto pênis? Porque ninguém está falando do visual, do que se vê. Não é a menina ver o pênis e falar, nossa, eu não tenho. Essa não é a construção inicial. A construção inicial, que a Klein depois vai dizer que a menina tem pênis invertido, para dentro, a construção é, eu sinto os genitais. Por senti-los e sentir prazer neles, eles existem. Olha, a construção é libidinal. O corpo da criança estava evoluindo na oralidade, no olfato, na audição, no toque. Todo esse aparato está acontecendo de 0 a 18 meses. Isso que a gente chama de forma bem genérica, fase oral, é uma fase onde todas as sensações, né, as sensações estão se organizando. Oral, olfativa, tato, palatal, paladar, né, visão, tudo está se organizando e a criança está conhecendo o mundo. Com 18 meses a criança começa a conhecer o mundo controlando as coisas. Ela pega as coisas, ela firma o pezinho, aí ela consegue descobrir que ela segura o cocô, ela segura o xixi, ela solta o cocô, ela solta o xixi. Então ela está conhecendo o mundo assim, eu controlo o mundo. Primeiro momento, eu sinto o mundo, agora eu consigo controlar o mundo. Agora, nesse terceiro momento, o mundo dela está girando em torno dos genitais dela. Então, ela não tem construção de sou homem, sou mulher. Essa construção é cultural. Ela vai ser construída depois. Ela terá o seu momento de se construir. Dentro do campo do simbólico. Mas, nesse primeiro momento, ela se constrói como ser genital.
Nessa construção de o ser genital, ela começa a se identificar como alguém que sente esses genitais. Então eu vou chamar isso de fase fálica, a gente vai entender por que é fálica. Lacan vai melhorar essa palavra falo e tirá-la do conceito de pênis. Enquanto a gente está lendo Freud, a gente está vendo a figura do pênis como tem ou não tem pênis. Lacan vai dizer assim, o simbólico disso é falta. O menino identifica a existência do pênis, identifica a existência de pessoas maiores que ele, que naturalmente terão um pênis maior que o dele. Essa é a construção que o menino está fazendo. Então isso que ele fala, mas peraí, sexualidade, isso não tem nada de sexualidade. Isso é uma organização da libido, uma organização do prazer. A criança está sentindo o mundo desse jeito. E ela faz comparação. Como é que ela faz comparação? Então o menino, a menina não pode ver um homem nu, ou uma mulher nua que vai... Se pode, não pode, é uma questão cultural. Não tem nada a ver com a construção. O menino começa por analogia, o menino e a menina, por analogia, a identificar que o pai tem um pênis maior que o dele, porque o pai é maior. Ele pode nunca na vida ter visto o pai nu. Nunca ter visto um homem nu. Mas por uma questão lógica, ele identifica, o meu pai é mais alto que eu, para olhar para ele, eu olho para cima. Então o pênis do meu pai é maior que o meu. Quando é que Freud percebeu isso? Ele percebeu com o pequeno Hans. O pequeno Hans, ele olha para o cachorro e olha para o cavalo. Ele fala assim, o cachorro tem pênis menor que o do cavalo. Aí olha para a mãe, olha, a mãe não tem pênis. Ele chega para a mãe e fala, mamãe, você tem pênis, né? Ele não fala pênis, ele fala, você tem pipi. Aí a mãe fala, tem. Aí ele diz assim, e o seu é maior que o meu, porque você é maior que eu. Aí olha para o pai, o papai é maior que o seu, porque ele é maior que você. Aí você fala assim, é o tamanho só? A criança constrói o tamanho com base também nas suas emoções. Chega para uma criança e fala assim, desenha o papai e desenha a mamãe. Ela pega, tem criança 2 anos, ela vai desenhar a mãe. Vamos fazer de conta. Aqui desenhou a mãe. Desenha o papai. Aí você deduz o quê? Ah, a mãe é maior que o pai. Aí você encontra o pai e a mãe, descobre que a mãe é pequena e o pai é grandão. É a representação. A criança caminha numa fase, não é o amor, não é o amor. É o quanto aquilo, também não é o cuidado, não. É o qual é o significado disso. Quando você aplica o teste, que você pede que a criança desenhe quem educa, desenhe quem ensina, desenhe quem aprende, a criança, se ela entende que a professora é opressiva, ela desenha a professora enorme. E aí não é porque a professora, ela ama a professora, é porque ela se sente muitas vezes até ameaçada. Cada caso será um caso. Mas só para compreender, essa criança, ela está dando o tamanho do pênis ao tamanho da importância da pessoa para ela. Por quê? Porque ela está organizando a libido dela no pênis. Então ela só vai pensar em pênis o tempo todo. E lá acaba de dizer assim, na verdade ela não está pensando em pênis. Isso é uma construção nossa de adulto, porque está vendo ela. Ela está pensando na falta, no medo de perder aquilo que tem. Então nesse primeiro momento, fase fálica, que tem a ver com falo, que não tem a ver com pênis no sentido literal, mas tem a ver aquilo que me falta. E aí vem toda a matriz lacaniana da questão de falo, é desejo, e o desejo é o que me falta. Eu nunca desejo o que tenho. Eu caminho sempre na falta de alguma coisa. O que faz esse movimento de vida é a falta. Porque quando eu tenho, eu não preciso caminhar. Eu já tenho. Então eu preciso sentir falta para querer alguma coisa. Então eu estou começando nessa fase a construir a fase em que eu sinto falta de algo. Olha, se nessa fase eu tiver uma fixação, por isso que eu preciso que vocês carreguem toda aquela construção da fixação. Que é fixação. Se nessa fase eu tenho uma fixação, eu terei sempre a sensação de ser ameaçado, ser castrado. Nessa fase, o menino tem medo de perder o pênis e a menina tem medo de perder o pênis. Depois, Freud vai dizer, lá para os 5 anos de idade, a menina vai descobrir que ela não tem pênis. Que ela vai ter raiva da mãe, porque a mãe fez ela igualzinho a ela. E aí Freud vai dizer assim, que existe uma inveja, um ressentimento e uma inveja. A menina carrega o resto da vida, por todas as mulheres,
ressentimento da mãe que não lhe deu pênis, recusou isso para ela, e inveja da mãe porque a mãe tem pênis que não é dela, que vem do pai, da figura de pai. Então essa construção vai trazer esse comportamento feminino das mulheres serem rivais das mulheres. Então os homens são solidários um ao outro e cúmplices. As mulheres disputam. A mulher não vai em festa bem vestida por causa de homem algum. Ela vai para enfrentar outra mulher. Ela não fala assim. Ela chega para o marido e fala assim, já fui. Bom, a minha mulher faz isso, eu tenho certeza que as mulheres aqui fazem. Eu já fui na festa com esse vestido? Eu não lembro. Eu não sei. Chega e pergunta para minha cunhada. Ah, você já foi com esse vestido? Foi. Ela lembra certinho. Perguntar para outra mulher. Lembra. Quando chega na festa, a primeira coisa, fulana já foi em outra festa com aquele vestido, eu já vi ela com aquela roupa. O homem não vê essas coisas, mas a mulher vê. Por quê? Porque existe uma rivalidade que começou a acontecer quando você tinha 4, 5 anos de idade. Também você está com frio, né? Um pouquinho? Se quiser, pode direcionar para cima, para vocês não terem, tá? É só vocês. Eu vi que você fez um pouquinho assim. Vocês vão equilibrando aí. Então, nessa fase de 3 a 6 anos, olha o que está acontecendo com esse menino. O Édipo está acontecendo. Gente, o Édipo é um momento, até aqui, até aos 3 anos de idade, isso são pesquisas recentes comprovando o Édipo. Tá vendo? Pesquisa do ano passado. Não me lembro qual a universidade americana que fez a pesquisa, mas eles perceberam que a criança até os 3 anos, ela não é, até os 3 anos ela mente. A partir dos 3 anos ela não mente mais. Foi assim que foi apresentada a reportagem. E depois eles foram explicar. Até os 3 anos de idade, eles colocaram criança num contexto vinculado, num contexto da psicologia, onde uma pessoa, tipo um palhaço, né, chega e brinca com as crianças. Os meninos até 3 anos de idade, os que chegavam depois para ver esse palhaço, falaram, e aí, como é que ele é? Legal. E ia embora. Os de 3 anos, ele fala assim, cuidado que o palhaço faz coisa feia. Porque o palhaço ou arrota, ou faz barulho de pum, ou xinga, ele faz coisas erradas. Até 2 anos, os meninos participam e não contam. A partir dos 3 anos, eles já têm uma noção, está interiorizado que é certo e que é errado, e eles alertam os coleguinhas. Olha, o palhaço não é gente boa, ele não é bom. Então eles começaram a provar através disso que até 2 anos e 8 meses, 3 anos, a criança não está internalizado o que é certo e errado, exceto a presença dos pais. Então, quando a criança está na presença dos pais ou de autoridade, aí eles fazem o que é certo e o que é errado. Essas figuras paternas saíram, eles não estão mais presos àqueles valores dos pais. Mas quando acontece de 3 a 5, 6 anos de idade, mesmo na ausência dos pais, essas crianças carregam o conceito de certo e errado. Não é sentido de mentira. Porque mentir criança mentira. Não no sentido de mentira, mas no sentido de ser certo ou errado. De ser... Eles vão cometer os mesmos erros, só que aí eles carregam culpa. Fiz o que não era certo. Isso é agora, isso é pesquisa do ano passado. Fernando, uma experiência com o meu menino, posso passar aqui para você aqui? Uhum. Ele tem 5 aninhos. Aí, vou resumir bem a história. Ele estava na escola, assumiu a bolsa, está falando agora para a Lindamara, assumiu a bolsa de um aluno lá, né? E ele chegou na professora, quem pegou a bolsa? Ele falou, fui eu. Falou, professora, fui eu. Mas não foi você, Pedro, que você estava comigo lá na educação física. Não fui eu. Eu peguei a bolsa e eu rasguei a bolsa, eu cortei a bolsa do menino. E ele veio com esse assunto desde lá até lá fora, vou resumir bem para não tomar tempo. Aí a mãe do aluno chegou e a professora, sua bolsa do nome do aluno era dele, sumiu. E ele falando também, né, que era ele que tinha pego a bolsa até para a mãe do menino. E ela falou assim, olha, se foi teu filho, eu vou querer outra bolsa. Eu falei, não, conta isso tudo bem. Só que a professora depois me chamou e falou, Carlos, não foi ele que ele estava comigo lá. E ele foi em casa falando que ele tinha pego a bolsa, até que isso foi na sexta. Na segunda-feira, a professora levou ele na escola e falou, Carlos, uma boa notícia para te dar. Falou que achou uma bolsa, a mãe da menina veio aqui, a menina falou onde foi, onde estava, onde ela tinha escondido, tudo que realmente tinha sido ele, porque ele não estava na sala, ele estava com a professora lá fora, enfim, né? E eu fiquei assim achei um pouco estranho essa atitude dele, assim. E ele batia nessa tecla, ele fantasiou, aí... Criança fantasia.
E quando a criança fantasia, ela não mente mais. Isso é comum acontecer. Não no sentido. 5 a 6 anos, até 7 anos, isso já não tem a Ele ver com fantasiou isso. Assim. a fantasia. Será que ele viu isso em algum lugar? Quando você chega para uma criança, por exemplo, derrubou o copo, quebrou. Aí você chega para a criança, né, para sua filha, e fala assim: quem quebrou esse copo? E ela fala assim: eu não quebrei. Você adulto interpreta, e você sabe que foi ela, está mentindo. Isso. Não é mais mentira. Ela Ela fantasia que ela não quebrou e agora ela não caminha mais na lógica de que ela quebrou e está mentindo. Ela constrói porque a criança vive o mundo da fantasia. Então ela constrói para ela um mundo onde ela não quebrou e ela vai agora contar para você desse mundo. Essa é uma das teorias que começou a se... Por exemplo, nós não podemos trazer para as crianças histórias ligadas a... Por exemplo, nessa situação, ainda bem que a professora viu... É porque ela estava com eles lá. Mas tenta imaginar, se a professora não soubesse e não tiver... Ela poderia caminhar exatamente na história dele e isso ficaria implantado para o resto da vida. Ele teria pego a bolsa e rasgado a bolsa. Mas no Porque caso ele não faz dele, distinção só de uma verdade e coisa. Agora mentira. você imagina uma coisa muito séria. Foi o que a Ele professora me mexeu, falou, eu resumi. O pai fez tal coisa, não é verdade? Ela chegou e falou assim: já imaginou você só no Uma pessoa às celular. vezes paga. Já imaginou só no celular que ele fica falando eu. Então. E fazer o celular lá. A criança faz um mundo de fantasia e ela faz isso porque ela constrói a realidade dela. Isso é normal, isso é grau de inteligência, inclusive. E a frustração? Quando ela vê que a fantasia dela, que nós achamos que é mentira, foi revelada e aí ela se frustra. Necessariamente não. Não, ela não tem essa construção. Ela não tem essa construção de que ela continua nessa verdade. E ela apaga isso. O que vai acontecer numa situação dessa? É se agora o adulto ficar tentando de forma pedagógica, tá vendo, você fez isso, e começar a trazer essa lição no sentido moral, e aí isso faz ela recolher na fantasia dela. Isso vai acontecer naturalmente, que ela vai começando a perceber. Mas é porque ela está amadurecendo. Nesse processo da maturidade, a criança constrói fantasia. Então, numa situação dessa, como é que eu posso ensinar essa criança a não construir a fantasia desse jeito? Ele vai ela construir uma nova fantasia. O que a gente teria que perguntar numa situação dessa? Por isso que a frustração não vai adentrar nesse campo dela. Por que é que ele precisa ser observado? O Pedro, é porque eu conheço um pouquinho da história do Pedro que você compartilha, né? Mas, por exemplo, o Pedro é uma criança que é hiperativa. Se ele é hiperativo, tudo que acontece de ruim na casa, quebrou alguma coisa, Pedro, você... Vou dar exemplo da minha cachorrinha hoje, né? Quase compartilhei com você a história da cachorrinha hoje. Eu cheguei hoje de manhã em casa, fui almoçar, quando eu cheguei, fui almoçar, fui na área de churrasqueira, uns cocôzinhos e um xixi lá no meio. E quando eu chego em casa, a cachorrinha já vem me encontrar que eu ponho comida para ela na hora do almoço. Ela estava vindo toda alegrinha. Quando eu entrei, eu falei assim, Lilica, ela voltou na mesma hora, ela sabia que ela levava. Aí eu só fiz aquela, eu ignorei ela, não observei mais ela. Por quê? Porque é o castigo que você dá para o cachorro. O cachorro quer que você dê uma surra nele, mas ele não quer que você ignore ele. Porque você está dizendo que você não existe, que você não é daqui. Não dei, esqueci. Coitada, não, mas a minha filha ficou lá dentro depois, mas eu esqueci. Não fiz de propósito isso não. Mas assim, o Pedro tem uma história de que tudo que acontece de ruim, ele fez porque ele é um arteiro, ou porque ele conversa muito, ou porque ele é elétrico. Sim. Ele não tem o valor de que isso não é bom. Ele não tem esse valor. Então assim, a gente ensina valores para uma criança que não está habilitada a entender valores. Mas a gente precisa estar. Não está errado ensinar. Mas a gente tem que entender que a criança não tem essa estrutura para compreender isso. Então quantas vezes a gente vai ter que ensinar? Quantas vezes for necessário. Então recriminar na fantasia dele, não. Não. É só ensinar diferente. É só mostrar para ele e falar assim, olha, não foi você, que legal. Olha, foi bom que não foi você, né? E aí ele vai caminhar, ele não vai se frustrar, ele vai caminhar. Agora o que vai acontecer? Aí você dá bronca. Nunca mais faça isso. Isso aqui. Aí você, essa frustração virá num caminho traumático. E ela vai ser recalcada. Se ela recalca, há uma busca de fixação. Se a fixação não aconteceu, ela acontece ali. Se ela aconteceu, ele regride. E aí, quando tem um recalque, que ela não resolve isso, isso vai ser repetido. Vai ser repetido, Pela vida exatamente. toda.
Mas Uma- a fixação acontece só uma vez, né? Não. Ela pode acontecer outras, mas ela sempre vai remontar a primeira. Sempre remontar a primeira. Então, pode acontecer outras situações tão fortes que podem também quebrar. Só que essa quebra, quando você passa, E ele continua. essa é uma percepção bem secundária de Freud. Inicialmente ele falou que era só uma vez, depois ele vai falar assim, existem situações em que a pessoa, outros pontos acontecem, mas vão sempre remeter ao primário. Uma menininha chupava dedo. Essa era a história, chupava dedo. Mudou de escola, estava na escola particular, foi para a escola pública. Estresse, sofrimento, escola nova, professora nova, com uma estrutura nova, dedinho na boca. A professora chegou na sala de aula e falou para ela assim, próxima vez que eu te vi chupando o dedo, em 7 anos, foi paciente da minha esposa, próxima vez que eu te vi chupando o dedo na sala de aula, eu vou contar para todo mundo. E todo mundo vai dar risada de você. Nossa. Aí passou um tempinho, chupando o dedo. Aí a professora cumpriu o que ela falou. A professora imaginava que assim estaria condicionando ela ao ridículo para não chupar dedo. Ela não chupou mais o dedo, ela chupou a mão. Quanto mais, e foi literal, tá? Ela estava com o dedo, daqui a pouco ela estava com a mão toda na boca, em desespero. E aí chegou para a mãe e falou, não vou mais para a escola. Quando falava ir para a escola, o intestino dela desarranjava, ela punha a mão na boca, começou a roer unha, foi aí que ela foi para a terapia. Quer dizer, na verdade, o chupar dedo não era um problema, era uma solução. Ela estava ansiosa, estava fixada numa fase oral. Então algo aconteceu quando ela tinha até os 18 meses, em que ela teve que resolver, como ela resolveu com o autoerotismo. A fase oral a gente chama de fase do autoerotismo. É a fase da masturbação. Agora o adulto, adolescente, 18 anos, 30 anos, 50, enfrentou um problema. Enfrentou um problema, ele recorre ao autoerotismo. Mas vai se masturbar? Não. Beber é se masturbar. Comer é se masturbar. Fumar é se masturbar. Todo o processo em que eu resolvo comigo mesmo. Eu não estou conversando com as pessoas, estou resolvendo comigo mesmo. Eu não estou controlando a vida de outras pessoas. Eu não estou controlando a minha vida por causa de outras pessoas. Eu estou resolvendo comigo. É que a gente culturalmente aprendeu que a masturbação só acontece quando se mexe com o pênis. O menininho com 3 aninhos de idade que está mexendo no pipi dele está se masturbando. A menininha que está se esfregando, com 3 aninhos, ela está se masturbando. Então, assim, vamos reprimir? Não, nós vamos desviar a atenção. Porque se eu frustrar, aí voltamos a... só vou trazer um recalque. E aí essa criança vai entender que o que ela está fazendo está errado, pronto, ela trava. Só que como é tão dolorida, ela recalca, ela não tem mais a noção de que é aquele fato que está doendo, fica guardado e aí a repetição vai acontecer. Fernando, você está falando uma coisa que a professora fez com o dedo, mas eu fiz uma coisa que eu não sei se é o certo, mas eu, pelo menos, achei como mãe o certo. Eu falo para a Sofia nada de ficar ganhando as coisas, sabe? Que ela fala, meu amiguinho deu tal coisa. Esses dias era uma tesourinha que chegou na bolsa, com o nome de Alice. Outro dia foi um carrinho. E eu sempre explico para ela que não existe esse negócio de ganhou. Filha, coisas dos outros que você traz é roubo. É roubo. E não tem como você ficar trazendo, porque a mãe dele também gasta, a mãe dele... Quantos anos sua filha tem? Sim. Aí o que eu falei para ela? Falei, ó, isso já várias vezes. Veio uma vez, veio 2, na terceira vez eu falei assim, a próxima vez você vai entregar. Mas se você vir com qualquer coisa na sua bolsa, eu vou levar na sala de aula e eu vou perguntar perto de todo mundo se realmente você ganhou. E se você não ganhou, você vai passar vergonha, porque isso é roubo. Eu ganhei, mãe. Eu falei, então tá bom, se você ganhou, você simplesmente vai devolver. Eu falei, eu não quero que você traga nada de ninguém. Tá errado isso? Porque eu já pus esse medinho, falei, vai passar vergonha. O grande problema é o seguinte, se ela aparecer, você vai levar ela na sala de aula? Eu vou levar para a professora, como eu já fiz. Você não para os alunos, então, mas eu fiz isso junto com ela, com a professora. Sim, mas nunca se deve prometer para a criança aquilo que você não vai cumprir. No caso então, eu se falei você que... falar assim, próxima vez que você trouxer, eu vou perguntar para os seus alunos, para os seus coleguinhas, aí você, o que você vai ter que fazer? Perguntar para os coleguinhas. Do contrário, você não cumpriu. Se você não cumpre isso, é como se você estivesse dizendo assim, a lei pode ser burlada
e a gente consegue manipular isso. A gente cria um superego nela que pode sempre ser questionado, pode ser, é o nosso superego brasileiro, pode ser dado um jeitinho. Até os 5 anos a gente está construindo isso. Eu coloquei a palavra valor e certo. A partir dos 3 anos, a partir dessa fase, a criança começa a trazer o nome da lei, o não do pai, que você está usando de autoridade paterna para fazer isso. Ah, pode fazer? Não, claro, mas a autoridade é paterna. Mesmo que seja uma mãe fazendo, a autoridade é paterna. Mesmo que seja um professor fazendo, a autoridade é paterna, porque o não é do pai. Essa é uma perspectiva psicanalítica, né, de intervenção. A mãe só dá colo, a mãe só dá o aceite. A intervenção, a decepção, o não, quem faz esse caminho de, opa, eu tenho que descobrir uma solução, eu estou com medo. A mãe não traz medo, a mãe traz culpa. Medo que traz é o medo do pai, medo de perder a mãe, medo de perder o amor do pai, etc. Esse caminho, até 3 anos, ele é construído por condicionamento. Se eu fizer isso, eu estou fazendo isso, porque se eu não fizer desse jeito, minha mãe me bate. Minha mãe me põe de castigo. Eu vou ser ridicularizado. Com 5 anos eu não preciso usar mais esse recurso. Com 5 anos a criança tem que ter internalizado certo e errado dentro dela. E aí o fato de ser errado já tem que ser um peso para ela, porque ela vai se sentir culpada. Por isso que o cantinho do pensamento é maravilhoso. Vou te colocar para pensar. Porque isso não está certo. Eu notei que é pior. Igual eu cheguei para falar com a professora na frente dela, sabe o que a professora falou? Ai, não faz isso não, coitada. Desautorizou você. Nossa, eu falei, como não, professora? Ela não pode trazer nada do que dos alunos. Eu falei, tem gasto, mamãe custa uma tesoura, custa um brinquedo. Se você percebe que vai trazer, se você percebe que ela errou, olha o que você está falando. Você está argumentando para que ela confesse o erro. Vamos imaginar que ela entrou na fantasia, que é o recurso. Ela entrou na fantasia, ela não está mais mentindo para você. Você está tratando a coisa como mentira. A mentira, ela exige que eu esteja falando uma não verdade. Mas se agora ela criou essa verdade? Aí já é. Dentro da fantasia, porque ela está na idade da fantasia. Ela está na idade de construir um personagem que nem existe. Então, se você entendeu que ela errou, ela tem que pensar, se dá os limites que tem que ser dados e pronto. Não entra, o grande defeito dos pais é tentar convencer os filhos. Entendi. Eu vou usar mais, eu gosto mais do Capelato. Né? Vocês vão sempre, o pessoal que já me conhece sabe disso, os que não me conhecem vão sempre ver eu citando ele. O Capelato, numa das palestras dele, é muito interessante quando ele fala assim, o seu filho fala assim, isso eu posso contar, minha filha não está aqui hoje, ela não vai ver essa gravação, né? Mas assim, seu filho chega para você e fala assim, pai, eu posso fazer tal coisa? Não, por quê? Porque eu falei não. Eu tô assim, Porque quando eu falo, olha meu filho, você não vai por isso e por isso. Então ela não vai, não é porque está errado, não é porque o pai ou a mãe está dizendo, ela não vai porque logicamente está errado. A gente, nessa perspectiva, dar sermão, explicar é a pior coisa. Por que, olha, a minha filha chegou assim, posso ir para tal barzinho tal dia? Não. Por quê? Porque não. Me xingou, na certa, deve ficar morrendo de raiva de mim. Que pai carrasco, o pai da fulana deixa, deve ter feito tudo isso. Eu tenho que respeitar o direito dela explodir. Qual é o erro dos pais? Eu digo não, submeto a criança a um sermão, a explicar as argumentações, e aí, na hora que ela vai explodir, eu não deixo explodir. Ué, mas como? Se eu disse um não, o mínimo que a pessoa tem direito é de explodir, com todo o respeito. Quando é que eu devo ver um problema? Se eu disse não e a pessoa fez. Aí eu tenho um problema. Você chega para sua filha e fala assim, devolve a tesourinha para o dono dela. É para devolver. Foi o que eu falei pra ela. Se ela não devolver, se não devolveu, ok, eu vou devolver. Então hoje você não assiste o desenho que você quer assistir. Dei um limite, eu preciso dar um limite e resolver o problema. Chega lá, professor, apareceu, você não precisa expor sua filha. Apareceu isso em casa, não sei se foi por acidente. A vida sua da sua filha é sua da sua filha. Entregou, você resolveu um problema social. Não resolveu? E a sua filha sabe, ela sabe que você não precisou levar ela a fantasiar a situação. Porque quando você espreme uma criança, a criança não se vê espremida. Você coloca a criança na parede, ela enxerga uma porta, ela tem fantasia. Você nunca assistiu o Sítio do Capão Amarelo? Já. Faz de conta que é isso. A Emília faz isso. É
verdade. Então, quando você espreme uma criança, ela faz de conta que... Então, não precisa espremer a criança. Você, adulto, entendeu que houve um erro? Errou. E amanhã você descobre que alguém deu essa tesoura. Você, adulto, chega assim, mamãe estava errada. Ok? Eu não devia... eu pensei que era assim. Igual foi E com a sem muita massinha. explicação. Ela E sem chegou com sentir muita massinha. culpa, porque aí os pais entram em desespero, meu Ai, Deus, sentir culpa. né? Sentir culpado. Não, a criança está Não, mas internalizando, ela está assim, pondo valor. Ela chegou com a massinha, eu falei, você trouxe ou você me pediu para a professora? A professora me deu. Eu falei, Sofia. Que mãe chata. Falei, eu vou perguntar para a Olha só. professora. Aí cheguei lá, perto dela. Falei assim, ô Jane, você deu uma senha para a Sofia? Eu dei uns restos. Falei, então tá bom, Sofia, dá um beijo que você não mentiu para mim. Agora, E ela não mente mesmo, assim. essa Porque construção de valor quando vai está dormir, acontecendo. ela fala.